Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Mitão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Vamos dar continuidade ao tema período junino. Vamos lá. Queridos, no dia 22 de janeiro de 1808, a corte portuguesa chega no Brasil, chegar em Salvador. Quando Dom João aporta em Salvador, ele toma sua primeira medida. O primeiro decreto, de Dom João, então príncipe regente, aqui no Brasil, é a abertura dos portos às nações amigas. Sim, no dia 22 de janeiro de 1808, Dom João decreta a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Nesse momento, quando Dom João promove esse decreto, leva o que, gente? Leva ao fim do pacto colonial entre Brasil e Portugal. Por quê? Porque agora os brasileiros poderiam, que, gente? Comercializar com qualquer nação amiga. E aí, naquele momento, óbvio, leia-se nação amiga a Inglaterra. Mas percebam, os comerciantes brasileiros, por exemplo, teriam agora a liberdade de comercializar seus produtos ou comprar produtos de outras nações além de Portugal. Então, naquele momento, nós temos o quê? O fim do pacto colonial. E lembrando, o que é o pacto colonial? O pacto colonial é quando a metrópole ela possui o quê, gente? Exclusividade comercial com a sua colônia. Um exemplo, a colônia, durante o pacto colonial, você poderia o quê? Você poderia comercializar com a sua metrópole. Como assim, Davi? A colônia, gente, só podia comprar ou vender produtos de sua metrópole. Então, o que acontece? Brasil, colônia. Portugal, metrópole. Então, naquele momento, durante o pacto colonial, o que acontecia? O Brasil só podia o quê? Comercializar produtos com Portugal. O Brasil só podia comprar ou vender produtos de Portugal. Beleza? Tudo bem? E aí, queridos, nesse momento, então, por causa dessa abertura dos portos, nós ganhamos o quê? Nós ganhamos a nossa liberdade econômica. Sim, a nossa independência econômica. A nossa independência econômica veio primeiro da independência política. Sim, sabe por quê? Essa abertura dos portos, ela não promove a independência política do Brasil, não. O Brasil continuava ligado a Portugal. Continuávamos sendo, naquele momento, continuávamos sendo uma colônia de Portugal. Entretanto, nós tínhamos o que, gente? Liberdade econômica. Nós não tínhamos liberdade política, mas econômica sim, com a abertura dos portos. Beleza? Liberdade total política mesmo, a partir do dia 7 de setembro de 1822. Tudo bem? Beleza? E aí, queridos, vamos lá. Além disso, quando a corte aqui chega no Brasil, nós tivemos uma mudança totalmente dos nossos costumes, das nossas tradições. Por quê? A corte portuguesa, aqueles 15 mil nobres, chegam no nosso território, chegam no Brasil. Lembrando, em março de 1808, chegaram no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transforma na capital do Império Português, sim. Lembrando, a corte veio para cá, a corte se transferiu para cá. Desse modo, então, o Rio de Janeiro se transforma na capital do Império Português. Então, éramos nesse momento agora, no Rio de Janeiro, capital política, econômica e cultural do Império Português. E aí, gente, os costumes, as tradições, a vida na colônia, a vida no Brasil, a vida no Rio de Janeiro, ela é o quê? Ela é modificada. São introduzidos hábitos europeus, hábitos alimentares, hábitos de vestimenta, enfim. Naquele momento, seremos influenciados pela corte europeia. Então, mulheres, por exemplo, vão usar aqueles vestidos enormes, gigantes, com várias camadas, Os homens, terno, gravata, ok? Então, se muda muita coisa, gente. Como os hábitos de vestimenta, como dei exemplo para vocês, como entre outros hábitos também. Beleza? E aí, gente, estrutura, por exemplo, pântanos foram dragados, construíram-se belas residências, com jardins enormes, bonitos, maravilhosos, casas pintadas para o lado de fora. Alargaram as ruas, sim, alargaram as ruas, por que isso? Naquele momento, quando os portugueses aqui chegaram, eles ficaram meio assim, sabe? Estranharam demais. Ruas bem pequenininhas, aquelas velhinhas bem pequenininhas, casas quase uma juntinha umas às outras, ok? Então, nesse momento, eles alargaram as ruas, modernizaram o Rio de Janeiro. Promoveram, uma melhoria na coleta de lixo. E a gente, algo bem interessante, nessa época havia, os escravos tigres. O que eram os escravos tigres? Eram escravos, por exemplo, que carregavam os excrementos das pessoas até os rios ou até, o mar. Jogavam, os excrementos no rio ou nos mares. E o que acontece? Naquela época não havia banheiro, não havia, enfim, as casas não tinham banheiro, não tem saneamento básico, não tem nada disso, ok? Então o Rio de Janeiro era um horror, fedia demais, enfim, E o que acontece? Aqueles escravos tigres, então, de manhã, eles passavam nas casas das pessoas, as pessoas separavam seus excrementos, colocavam seus excrementos, em tonéis bem gigantes, grandes. Aquele escravo carregava aquele tonel e jogava, ok, nos rios ou no oceano. Como aquele tonel ia, aquela água, aquele excremento ia pingando nas costas dele,
chamava esse cara de escravo tigre. Enfim, melhoraram então as coletas de lixo. Os portugueses aqui em nosso território vão proibir que os negros fiquem, né, a todo momento andando pelas cidades. Eles estranharam muito isso, né, gente? Modernizaram o Rio de Janeiro. Não quer dizer que foi para melhor, né, que são costumes melhores, tá? Não estou dando juízo de valor. Estou falando que naquele momento, sim, fomos influenciados pelos costumes europeus. Por quê? Porque aqui agora está a corte portuguesa. 15 mil nobres vieram de Portugal para o Brasil, gente. 15 mil nobres. É gente pra caramba. É muita gente, né? E aí, também instituições aqui foram criadas. Como o Brasil agora é capital do Império Português, instituições em nosso território também foram criadas. Como, por exemplo, Casa da Moeda, Banco do Brasil. E aí, a Casa da Moeda seria uma casa para fabricar moeda, né? Local para fabricar moeda. E Banco do Brasil, um local onde a moeda seria guardada. Entretanto, não pense que aquela moeda, né? A Casa da Moeda servia para fabricar aquela moeda e esse banco iria promover empréstimos aos brasileiros, enfim, a burguesia entre aspas, né, burguesia brasileira, enfim, aos latifundiários brasileiros, para que todos conseguissem desenvolver economicamente o nosso país, né? Perdão, né? A colônia Brasil, para que eles conseguissem promover a nossa industrialização. Não, nada disso. O Banco do Brasil servia para quê, gente? O Banco do Brasil servia para quê? Para pagar aqueles novos portugueses que estavam. Ok? Para isso também, por exemplo, a corte, né, aqui no Brasil, Dom João, como príncipe regente do Império Português, aumentou os impostos aqui no Brasil. Para quê? Para sustentar toda aquela corte, tá bom? Então esse Banco do Brasil serve para quê, gente? Para dar dinheiro para quem? Para a corte. Biblioteca Real também foi criada, imprensa régia, uma imprensa ligada, né, à corte portuguesa. Obviamente falavam bem da corte, não falavam mal. Jardim Botânico maravilhoso, incrível, Dom João adorava. Academia de Belas Artes. Então, artistas seriam formados aqui no Brasil agora, no Rio de Janeiro. Escola da Marinha, os oficiais, né, da Marinha Portuguesa também seriam formados aqui. Teatro Real, Fábrica de Pólvora, Escola Anatômica Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, Escola de Medicina, ok? Então, nesse momento, várias instituições são criadas aqui no Brasil. Por quê, gente? Porque agora está a Corte Portuguesa. Outras também vieram para cá, outras instituições administrativas, como, por exemplo, o Ministério da Guerra. Enfim, agora, gente, aparelharam o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro agora é capital do Império Português. Modernizaram a cidade, construíram, né, grandes prédios bonitos, alargaram as ruas, modificaram os costumes no Rio de Janeiro. Ocorre então uma grande transformação. E essa transformação está ligada a quê, gente? Está ligada aos europeus, está ligada aos costumes europeus, aos costumes dos portugueses. Tanto, por exemplo, que em 1816 veio ao Brasil uma missão artística francesa. Debré vai liderar vários artistas franceses que vieram para o Brasil para retratar, né, a família real portuguesa em nosso território, para entender como era o Brasil, esse país excêntrico, né, essa região excêntrica, perdão, a fauna brasileira, a flora brasileira, quem são esses indígenas, quem são esses negros, né, que os portugueses conviviam naquele momento. Então, percebam, né, o Brasil para eles era algo bem excêntrico. E aí, essa missão artística francesa retrata como era o Brasil, como era a corte portuguesa em nosso território. Dom João também promove, né, acordos econômicos com a Inglaterra, outros acordos econômicos com a Inglaterra, outros tratados. Entretanto, né, gente, aqui no Brasil ainda, quando ele chega aqui no Brasil, ele revogou, né, o alvará de 1785, sim, ele revoga esse alvará. Esse alvará havia sido criado pela Maria I, a Maria Louca, lembrando que ela não era louca, ela tinha depressão, tá? E não se brinque com depressão, por favor. E a Maria I, que era a imperatriz portuguesa, né, não com mais condições de governar, depois, né, deu seu lugar ao seu filho, o príncipe regente, o Dom João. Entretanto, quando ela era rainha de Portugal, ela decretou esse alvará de 1785, que proibia, né, a instalação de manufaturas aqui no Brasil, exceto manufaturas para criação, para produzir roupas para escravos. Produzir roupas para escravos podia, o restante não podia. E, gente, o Dom João, ele revoga esse alvará aqui no Brasil, ok? E aí, para que ele fez isso? Ele tentou o quê? Incentivar, fomentar a criação de manufaturas em nosso território. Entretanto, essa medida não foi para frente. Por quê? A nossa elite não tinha condições de disputar o mercado, gente, com a Inglaterra. Não tem como, naquele momento, disputar mercado com os ingleses. Beleza? Temos também o Tratado de Livre Comércio e Navegação e Aliança e Amizade. Esse Tratado de Livre Comércio e Navegação, naquele momento, por exemplo, dará privilégios alfandegários aos ingleses no Brasil. Um exemplo, gente, Portugal, para vender seus produtos para o Brasil, pagava de imposto 16%. Demais nações, 24%. E a Inglaterra, 15%. Então vejam, nesse momento, a Inglaterra, ok, pagava menos imposto
para vender seus produtos aqui no Brasil do que Portugal. E Portugal era o quê? Era a nossa dona. Portugal ainda era dona do Brasil. Então percebam os privilégios que os ingleses conseguiram em nosso território. Tudo por quê, gente? Tudo porque os franceses estavam invadindo Portugal e aí os ingleses escoltaram a família real portuguesa até o nosso território. Desse modo, Dom João aceitou todos os pedidos da Inglaterra. Tratado de aliança e amizade, óbvio, né? Trata da aliança e amizade entre brasileiros portugueses, inglês, obviamente, né? Essas medidas concederam, né, o direito inglês a um porto em Santa Catarina, ok? Né? Em Santa Catarina teriam acesso, né, acesso livre a um porto naquela região do sul, né, do continente americano. O direito inglês de manter uma esquadra, né, de guerra no litoral brasileiro. Isso no início para Dom João foi até interessante por causa do receio dele, do medo dele, dos franceses virem para cá, tá? A garantia de liberdade religiosa aos ingleses aqui no Brasil, lembrando, né, os portugueses, os brasileiros, eles eram católicos. O Império Português é um Império Cristão Católico. E aí os ingleses, eles eram o que, gente? Protestantes, ok? Protestantes ou eram calvinistas, né? Ou, naquele momento, anglicanos. Tudo bem? Beleza? E aí, gente, temos também a muita concessão de privilégio entre os dois países. Então, haveriam vários acordos em Portugal e Inglaterra, dando privilégio aos dois. Obviamente, quem teve de fato privilégio só foi a Inglaterra, não Portugal. Portugal não teve nenhum tipo de privilégio. E o principal deles, tá? Foca nisso, por favor. Dom João, ele assume o compromisso de, aos poucos, paulatinamente, ou seja, lentamente, aos poucos, abolir o tráfico negreiro para o Brasil. Gente, o que queria a Inglaterra com isso? Os ingleses, nesse momento, desejavam que os brasileiros substituíssem a mão de obra escrava pela mão de obra livre. Entendam por quê? Escravo compra produto? Escravo é mercado consumidor? Não, tá? Então saibam o seguinte, a Inglaterra vai lutar pelo fim da escravidão, pela abolição da escravidão, por qual motivo? Porque a Inglaterra tinha pena dos escravos, daqueles negros da África, porque eles eram muito explorados? Não, não é isso. É uma questão é uma questão puramente econômica. O que queriam os ingleses? Maior mercado consumidor. Escravo não é mercado consumidor. Então os ingleses, naquele momento, vão desejar que o Brasil aos poucos, né? E vão exigir que o Brasil aos poucos vá abolindo o tráfico negreiro, porque, gente, queriam que substituíssemos a mão de obra escrava pela mão de obra livre. Tudo bem? A concessão aos ingleses de elegerem os próprios juízes conservadores, às quais competia julgar os súditos da Inglaterra no Brasil. Então, os ingleses iriam escolher seus próprios juízes. Enfim, né? Caso algum inglês fizesse algum tipo de merda aqui, algum tipo de besteira, algum tipo de crime, eles queriam indicar juízes, né? Queriam ser mais do lado deles, obviamente. E o direito aos súditos de cada uma das coroas de comerciar ou mesmo residir em território da outra. Então, português e inglês poderiam conviver livremente entre os dois países. Tudo bem? Então, gente, essas são as principais medidas. Dessas medidas, por favor, foquem, né, no pontinho que fala sobre a abolição do tráfico negreiro. Aos pouquinhos, a Inglaterra vai o quê? Vai exigir que o Brasil promova a abolição do tráfico negreiro, diminua o tráfico negreiro. Porque, gente, a Inglaterra queria substituir, que o Brasil substituísse a mão de obra escrava pela mão de obra livre. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!